Mostrar para vocês o seguinte. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. O diabo é muito astuto. Ele sabe que o fim dele é quando a obra de Deus se realiza na terra, através da palavra. Se a obra de Deus é realizada, irmãos, o fim dele está próximo. Então o que ele quer fazer? Ele quer parar isso. Como é que ele faz? Então vou dizer para vocês o seguinte. Na verdade, irmãos, o homem foi criado para receber bem a palavra de Deus. O homem foi concebido assim, sabia disso? Em Gênesis 1 e 2, certo? Deus falava, né? E o homem obedecia, recebia. E Deus, né? E a palavra de Deus, irmãos, é que fazia o homem viver. Por isso que em Mateus 4,4 Jesus falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Irmãos, o homem não vive só para alimentar o estômago físico. O homem precisa da palavra de Deus para viver, para alimentar a sua alma e alimentar o seu espírito. Irmãos, por isso o homem, quando foi criado, ele foi criado assim. Não tem mínimo problema. Deus falava, ele era confortado, ele era alimentado, o espírito dele era alimentado, a alma dele era alimentada, e Deus providenciava no jardim do Éden toda sorte de alimento para ele, não é? Deus não é maravilhoso? Cuida do homem, né? Então, irmãos, eu vou falar a mesma coisa hoje. Na verdade, a maioria de nós, cristãos, que amamos ao Senhor, tem coração correto para o Senhor, irmãos, não temos problema algum com a palavra de Deus. É ou não é verdade? Numa situação normal, nenhum de nós, irmãos, rejeitaria a palavra profética. Nenhum de nós rejeitaria o Senhor falando conosco hoje, não é? Porque o homem foi feito para receber a palavra de Deus. Assim aconteceu no jardim do Éden. O homem recebia a palavra de Deus espontaneamente, com tranquilidade, né? Com pureza, né? E em obediência. Tá certo ou não? E qual foi o problema? Em Gênesis 3. Qual foi o problema? Irmãos, quando Deus que trabalha pela sua palavra, e alguém sabe disso, e alguém quer parar a obra de Deus, qual é a maneira dele fazer? Ele trabalha pondo dúvida na mente do homem quanto à palavra de Deus. Não aconteceu isso no jardim do Éden, Gênesis 3? O que ele falou? Gênesis 3, vamos lá. Gênesis 3. O que foi? Mas a serpente, versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Claro que é uma mentira. Como Deus vai dizer para não comer de toda a árvore do jardim, se Deus deu as árvores do jardim para alimento do homem? Deus disse especificamente uma só árvore: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que comeres, né, morrerás, tá? Então, irmãos, sabe, Satanás põe em dúvida, vem com um sofisma, vem com um pouquinho de verdade, mas o resto é mentira, tá? Então, o que você faz? Faz com que você, preste atenção. É mesmo? Deus falou isso? Não, Deus não falou isso. Aí foi discutir com a serpente, a mulher, né? E aí diz assim, aí a mulher foi explicar. Olha só que Satanás assim, aproveita a abertura para injetar mais veneno. Como é que ele injeta veneno? Porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês tenham a mesma habilidade que Ele tem. Então Ele não quer que vocês comam dessa árvore, sabe? Ele tem más intenções para vocês não se tornarem tão poderosos, né, quanto a Ele. Irmãos, olha só o veneno de Satanás. Por isso, irmãos, eu sempre digo, irmãos, quem é que está trabalhando contra a palavra profética? Não é homem, é um agente externo. E quem é o agente externo? A serpente. Quem é agente externo? É o diabo. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Isso está em Apocalipse 12. Por isso, irmãos, hoje não é diferente. Jesus veio aqui na terra como verdadeiro profeta, o Messias, Cristo, não é isso? Para fazer a obra de Deus através da palavra, mas o mundo não o conheceu. E os judeus não o receberam, certo? E ficaram o perseguindo, atrás o quê? Da observância da lei, né? Em nome da observância da lei, levantaram o quê? O que eu chamei de como é que é? Hã? A patrulha, né? A patrulha sabática, né? E tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, eles iam lá, usavam a própria lei de Deus para condenar, né? E fiscalizavam tudo. Talvez eles fossem, né, mais estudiosos do que os interessados, os verdadeiros interessados. Ele pegava, estudava e observava tudo que Jesus fazia para pegar alguma coisa, para pegar Jesus, alguma falta. Irmãos, olha só que coisa terrível. O próprio Filho de Deus veio aqui na terra para realizar a obra de Deus, e veio no meio do povo de Deus, povo de Israel, e o povo era instigado por um agente externo. Eu vou falar isso, é um agente externo, tá? E usa, por quê? Porque os judeus, líderes judeus, tinham a sua estrutura de poder, eles não queriam perder a sua estrutura de poder. Veio Jesus ameaçar, parecia ameaçar o lugar deles, toda a estrutura religiosa, né, que eles tomaram posse, certo? Eles lucravam disso, tinham interesse nisso, e Jesus parecia vir destruir, né, a bonança, né, que eles estavam vivendo. Então eles acabaram perseguindo a Jesus. Irmãos, hoje não é diferente, não é diferente. Quando Deus levantou Pedro para o seu ministério, e Deus usou Pedro para levantar a sua igreja no dia de Pentecostes, os judeus que creram foram os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, como membros vivos do corpo de Cristo. Por isso eu quero que vocês saibam, irmãos, a igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é o corpo de Cristo, é vivo, é o corpo vivo de Cristo. E nós todos que cremos em Jesus, nós somos batizados pelo Espírito como membros desse corpo. Então nós não estamos arrolados a uma instituição religiosa. Nós somos batizados pelo Espírito para fazer parte como membros vivos do corpo de Cristo. Então nós precisamos funcionar aqui, né? Precisamos funcionar, tá? Então, irmãos, assim aconteceu. Pedro foi grandemente usado, mas Deus precisava também introduzir os gentios. Não precisava? Aí lá na casa de Cornélio, vocês sabem, né, da história, Atos capítulo 10, não é isso? Atos capítulo 10. E quando Pedro foi enviado, né? Foi enviado. Deixa eu ver onde está. Quando Pedro foi enviado, ele então desceu um lenço do céu
que aparecia toda sorte de animais quadrúpedes, animais imundos, considerados imundos em Levítico 11 pelos judeus. Só que veio uma voz do céu que dizia: Pedro, mata e come. Falou: jamais entrou na minha boca qualquer coisa imunda, eu não vou fazer isso. Aí assim aconteceu 3 vezes, ele não fez, mas ele entendeu. Quando foi enviado para a casa de Cornélio, ele entendeu que Deus estava admitindo os gentios que os judeus consideram imundos, né, para dentro do corpo de Cristo também. Então Pedro foi usado para introduzir os gentios que creram no Senhor Jesus também para dentro do corpo de Cristo, como membros vivos de Cristo, tá? Então, olha só, aí quando, né, ele fez isso, e Pedro era, naquele momento, irmão, da história da igreja, Pedro era aquele que falava por Deus, era aquele que tinha a palavra profética, o que conduzia, né, a igreja, dava direção para a igreja, certo? Então, quando ele fez esse trabalho, introduzindo os gentios, e ele voltava para Jerusalém, dá uma olhada em Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Quem que deu a palavra de Deus? É Pedro, a palavra profética, saiu da boca de Pedro. E quando Pedro subiu a Jerusalém, o que aconteceu? Houve uma oposição. Oposição por parte de quem? Da própria igreja. Alguns que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Quer dizer, foi uma censura. Censuraram, irmãos, o apóstolo Pedro. O que você fez? Você entrou na casa de homens incircuncisos, são considerados imundos para os judeus. Você não pode entrar e comer com eles, não. Aí Pedro então teve que escolher, né? Teve que explanar. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao qual eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Então aqui mostra que Pedro tinha muita dificuldade também, por causa do seu conceito judaico, de fazer essa aceitação dos gentios. Aí, versículo 11: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse para que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Irmãos, dirá palavra, é a palavra profética. A palavra profética estava com Pedro, e essa palavra profética traz a salvação, né? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. O que quer dizer isso? O Espírito Santo também queria batizar os gentios que crerem no Senhor Jesus para dentro do mesmo corpo. Hoje, irmãos, os judeus crentes e os gentios crentes, irmãos, não tem mais barreira entre si. Cristo na cruz, ele derrubou a parede da inimizade. Nós somos todos, irmão, membro do corpo de Cristo, tá? Então, irmãos, eu estava, deixa eu ver onde eu parei, né?
Ó Senhor Jesus. 15, é isso? Quando, porém, comecei a falar com o Espírito Santo, né, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O intuito do batismo do Espírito Santo é introduzir você que crê em Jesus como membro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido e arrependimento para a vida. Então eles foram convencidos de que essa era obra do Espírito